E aí, pessoal, aqui é o JP, e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o nono ano de Química, apostila 3, capítulo 21, que vai tratar do assunto: qual é a composição do ar? Bom, vamos lá. Atividades finais, exercício 11, diz o seguinte: considerando a mistura de gases que compõem a atmosfera, assinale a alternativa correta. Letra A. O oxigênio, por ser o maior constituinte da atmosfera, é essencial para a vida. Cuidado, porque o oxigênio não é o maior constituinte, ele é o segundo maior, né? O maior é o nitrogênio, ok? O gás nitrogênio. Letra B. Os poluentes atmosféricos são emitidos exclusivamente por atividades antropogênicas. Lembrando aqui, atividades antropogênicas, a ação do ser humano. Não é emitido exclusivamente pelo ser humano, tá? A gente tem aqui problemas, por exemplo, vamos supor, se eu tenho um vulcão em erupção, grande parte do material que é expelido vai para a atmosfera e isso não está relacionado com a atividade humana, tá certo? C. Material particulado é um tipo de gás de densidade maior que a do ar. Não, material particulado são sólidos, né, partículas sólidas ou até mesmo gasosas, gasosas não, líquidas, que estão no ar, principalmente sólidos, né, por exemplo, fuligem e tudo mais. Então não é um tipo de gás. D. Embora seja importante na estratosfera, o gás ozônio na troposfera é um poluente. Sim, a gente viu que ozônio estratosférico, bom, ozônio troposférico, ruim, poluente. Então essa é a correta. E por fim, letra E. Hidrocarbonetos, por serem moléculas orgânicas, não causam mal ao ser humano. Cuidado, tá? Os hidrocarbonetos, eles são moléculas orgânicas, mas não é por causa disso que eles não causam mal. Temos aí problemas que eles podem causar. Atividades finais número 14. Uma teoria sobre o aquecimento global da Terra propõe que a elevação da temperatura está relacionada principalmente com o crescente aumento do teor de gás carbônico atmosférico. O gás carbônico, assim como os vidros transparentes de uma estufa usada no cultivo de flores, permite a entrada de luz solar, mas dificulta a dissipação do calor para o espaço. Esse comportamento, letra A, é a causa da chuva ácida. Não, gás carbônico não é a causa da chuva ácida. Temos outros gases que são mais prejudiciais. Letra B, leva à destruição da camada de ozônio. Também não. O gás carbônico não está relacionado à destruição de camada de ozônio. C, provoca solidificação de grandes massas de água nos polos. Solidificação é passando de líquido para sólido. Isso significa, então, que as geleiras estão aumentando? Não. Pelo efeito estufa e o aquecimento global, elas estão diminuindo. Então, está ocorrendo o contrário, a fusão e não solidificação. D. É possivelmente minimizado pela presença de alguns aerossóis, que rebatem a luz solar, diminuindo a radiação que aquece a Terra. Ok, essa daqui está correta. Vamos ver a última, porque que está errada. Letra E. Não interfere na temperatura da superfície do planeta. Igual ele explicou aqui de uma estufa, interfere sim, tá? Então temos um problema aqui, tá certo? Então, a alternativa D é a correta. Agora, exercício 21. A atmosfera é uma mistura de nitrogênio, de oxigênio e de diversos outros gases que envolve a Terra. Essa camada gasosa encontra-se dividida em várias subcamadas com características particulares. Sobre esse importante assunto da climatologia, são corretas as afirmações a seguir, exceto. Então, vamos ver aqui qual que está errada. Letra A. A troposfera é, das camadas da atmosfera terrestre, a que apresenta a maior parte dos fenômenos meteorológicos e que é mais fortemente influenciada por ações antrópicas, ou seja, do ser humano, como a poluição atmosférica. Está correto? B. A termosfera, apesar de não ser a mais externa, é a camada que apresenta maiores variações de temperatura. Lembra aqui, ó, termosfera é a mais quente. Está correto também. C. A temperatura do ar atmosférico pode ser modificada pela influência de fatores climáticos, tais como a cobertura vegetal e as correntes marítimas. Sim, esses dois fatores aqui influenciam na temperatura daquela região. D.
O aumento do dióxido de carbono na atmosfera, especialmente na troposfera, intensifica o efeito estufa, acarretando significativos impactos ambientais, como a elevação da temperatura na superfície terrestre. Também está correto. E por fim, letra E, vamos ver por que ela está errada. A exosfera, em face de suas características físicas e químicas, bloqueia e evita que alguns perigosos raios emitidos pelo Sol atinjam a superfície terrestre. É nessa camada atmosférica que se situa a camada de ozônio. Não é na exosfera, na estratosfera que eu tenho a camada de ozônio. Tá? Então aqui está nosso problema. Alternativa E, a incorreta. Para fecharmos, atividades finais 22. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera atingiu o maior nível dos últimos 800 mil anos. Para impedir maiores variações climáticas extremas, é preciso trabalhar na transição para uma economia com baixo teor de carbono, reduzindo as emissões entre 40% e 70% até 2050. Essas são algumas das conclusões do 5º relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, divulgado pela ONU. O documento confirma que a mudança climática acontece em todo o mundo e o aquecimento do sistema climático é inequívoco. Desde os anos 1950, muitas mudanças observadas são sem precedentes. Segundo o estudo, a atmosfera e os oceanos aqueceram, a quantidade de neve e gelo diminuiu, o nível do mar aumentou e a concentração de dióxido de carbono subiu. A análise das conclusões do relatório do IPCC, divulgado pela ONU, permite corretamente afirmar que, letra A, o aumento do nível dos mares, observado desde o século passado, tem correlação com o degelo do permafrost, do Ártico e da Groenlândia. Permafrost é uma camada que é permanentemente congelada. Se ela derrete por conta desse problema, de fato, essa água que era gelo vai para os mares, né, vai aumentar o nível dos mares. Então, aqui está correto. Letra A. Vamos ver por que as outras estão incorretas. A elevada concentração de gás nitrogênio no ar atmosférico impacta, ainda que indiretamente, os fenômenos de chuva ácida e de aquecimento global. Cuidado, gás nitrogênio não é o grande problema aqui, tá? De chuva ácida e aquecimento global. Principalmente aquecimento global não tem relação aí o gás nitrogênio. Os impactos causados ao ambiente pelas atividades antrópicas podem ser contidos de imediato pela implementação de mudanças efetivas no modelo econômico de geração de energia mundial com baixo teor de carbono. Cuidado, ele fala aqui que eu consigo fazer com que os impactos causados sejam contidos imediatamente. Isso é falso, não é de imediato. Leva tempo para a gente conseguir diminuir esses impactos. D. O aquecimento dos mares e dos oceanos aumenta a concentração de CO2 dissolvido na água. Consequentemente, eleva o pH com o crescimento da acidez. Se a água ficar mais ácida, eu não elevo o pH, eu abaixo o pH. E por fim, E. A quantidade de calor absorvida das radiações solares e do efeito estufa produzido pelo aumento de CO2 na atmosfera varia no instante em que a neve e o gelo se fundem. Bom, se eles vão se fundir, né? Então eles vão para o estado líquido. E está falando que vai mudar aqui. Esse gás carbônico continua, então, na verdade, não vai variar nesse instante, tá? Não é algo imediato, como a gente já viu. Então, a alternativa A é a correta. A gente fecha aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.